Meu amigo do Sport Like, vamos falar do Flamengo e do São Paulo que hoje jogaram em Miami um amistoso para começo de temporada, né? O Flamengo foi até Miami, vai participar desse torneio aí e não saiu do empate de 0-0 com o São Paulo. A única jogada aí que vocês acabaram de ver foi de perigo de gol que teve na partida, né? Então, o time aí, começo de temporada, todo mundo ainda se arrumando, o São Paulo, né, trazendo os novos jogadores aí, o Oscar, que é a grande estrela do time, e o Flamengo mostrando aí, lançando alguns garotos, né, alguns garotos que foram lançados aí no time principal e que o Mauro César Pereira vai falar, o João Guilherme também vai falar um pouquinho aí da estreia do Flamengo e ele vai dizer quem que é o atacante que vai ser o titular do Flamengo. Então, fique aí que vocês vão ver muitas novidades nas falas de Mauro Pereira e do próprio Felipe Luiz também e do João Guilherme. Vamos lá para as falas. Jogo amistoso, muitas trocas, né, várias experiências e no Flamengo o Felipe Luiz buscou uma formação inicial com Gerson pela direita, pela esquerda o Bruno Henrique e o Alcaraz aparecia como centroavante. Não funcionou. Não funcionou a tentativa de adaptar o meia argentino como um homem mais avançado, um falso 9. Embora no final do primeiro tempo, aos 44 minutos, ele tenha conseguido se antecipar à zaga do São Paulo e cabeceado por uma boa defesa do goleiro Jandrei. Manteve a linha defensiva com os laterais titulares do final da temporada passada, Alexandre pela esquerda, Wesley pela direita. Com isso, o jovem Carbone formou a zaga ao lado do Léo Ortiz, na ausência do Léo Pereira, que por uma questão pessoal teve que retornar antes ao Brasil. E mudou tudo no segundo tempo, né? Aí entrou todo mundo. Acho que seria mais interessante utilizar entre Luiz Araújo, Plata e Michael, um deles começando o jogo pelo lado esquerdo, e pela direita o Gerson com o Bruno Henrique fazendo o papel de centroavante. No caso, mais adequado até seria Plata ou, mais ainda, o Michael jogando pelo lado esquerdo de saída, né? E o Matheus Gonçalves ficaria para o segundo tempo. Mas o Felipe Luiz fez uma experiência um pouco diferente, não deu certo, e vejamos se ele vai insistir nesse modelo em jogos próximos, né? Ou se ele descarta de vez essa tentativa de adaptar o Alcaraz mais à frente. Como trata-se de um jogador caro, o mais caro da história do clube, e ainda em adaptação, eu acho que o mais aconselhável seria tentar fazer com que ele se adapte ao Flamengo jogando na posição dele. Não foi o que aconteceu, mas apenas um amistoso, nada tão preocupante assim, é só o início de um trabalho para a temporada 2025. Felipe Luiz deu uma declaração na coletiva que eu não sei se vocês repararam, hein? Perguntaram para ele em relação ao ataque do Flamengo, se ele tem alguma dúvida em relação ao ataque do Flamengo, porque ele tem muitos jogadores e tal, ou se ele já tem uma ideia do ataque do Flamengo. E o Felipe Luiz, ele foi muito claro. Ele respondeu: não, eu já tenho uma ideia, eu sei o que eu vou fazer. Eu usei aqui a pré-temporada para fazer algumas experiências, mas em termos de atacante, nós temos o Juninho, que veio e será o nosso atacante. O Felipe Luiz, hoje na coletiva, colocou o Juninho como titular do time dele. E é isso. Na ausência do Pedro, que só volta daqui a alguns meses, o Juninho chega na cabeça do Felipe Luiz como o titular. É por isso que ele veio. Porque o Felipe olhou, viu a característica, enxergou nele o que precisava para o time. Então, ali naquela faixa central, onde hoje jogou o Alcaraz no primeiro tempo, né? Foi uma experiência que o Felipe fez ali. O Juninho será o titular do Flamengo. O Juninho, a galera chama de Juninho Carabag, né? O nego também não perdoa. O Juninho será titular do Flamengo, minha gente. É bem possível. Ele já está treinando, né, uma semana aqui no Ninho do Urubu. É bem possível que ele estreie com o time do Flamengo no outro sábado contra o Volta Redonda, quando o primeiro time do Flamengo entrará em campo no Campeonato Carioca.
a equipe principal do Flamengo, a força máxima naquele momento entrará em campo no próximo sábado contra o Volta Redonda e o Juninho estará lá. O Felipe Luiz disse isso hoje claramente na coletiva. O meu atacante é o Juninho. Eu fiz experiências e observações, e ele explicou todas as observações, baseado no treinamento, né? Usou o Matheus Gonçalves mais centralizado, tentou o Michael mais centralizado, né? Buscou alternativas, isso é muito interessante de fazer, e ele até falou, e eu concordo com ele, a pré-temporada é para isso mesmo, né? Para você preparar a equipe e para fazer observações mais apuradas, testes que durante a temporada você provavelmente não fará, porque os jogos são para valer, são jogos sérios, jogos que vão valer bastante coisa. Então, eu achei bem interessante isso aí. Bem interessante. Então, no ataque do Flamengo, minha gente, o Juninho vai jogar. Por exemplo, Supercopa do Brasil, dia 2 de fevereiro, em Belém do Pará. É muito provável que o Juninho comece jogando. Quem vai estar do lado dele no ataque? Não sabemos. Tem muita gente ali para disputar. Eu acho que o Bruno Henrique é um cara que está saindo em vantagem nisso aí, né? Mas tem Luiz Araújo, que pode jogar lá pela direita. Tem o Plata, tem o Michael aqui desse lado, daqui a pouco vai ter o Everton Cebolinha. Agora, esses caras vão disputar espaço no time em formações diferentes, pode ser um 4-4-2, pode ser um 4-3-3, pode jogar com 3 atacantes, pode jogar com 2 atacantes, não sabemos. Agora, pelas palavras do Felipe hoje, o Juninho chega para jogar, ele entra para jogar. E vamos aguardar como ele vai sair, né? É uma grande chance, é uma grande possibilidade que tem esse rapaz, né? Muito bem. E outro ponto que eu gostaria de destacar no jogo Flamengo e São Paulo. Para um primeiro jogo do ano, o São Paulo tinha feito já um jogo com o Cruzeiro. O Flamengo fez o primeiro jogo do ano. Achei que o Flamengo se comportou bem. Foi uma boa partida do Flamengo. Natural você trocar muitos jogadores, porque eles não estão em forma, então todo mundo acaba jogando e serve como treinamento daquele dia e tal, você vai mudando muito as escalações, mas achei que o Flamengo se comportou bem no jogo. E nitidamente, algo que é vantajoso, há uma sequência de trabalho do Felipe Luiz. Aquele time que terminou bem em 2024, que foi campeão da Copa do Brasil, é um time que seguirá com esses ajustes pontuais que serão feitos, como eu já citei, a chegada do Juninho. Achei que, de um modo geral, o Flamengo se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. E no segundo tempo, algo que precisa ser destacado e com ênfase. Atenção! O Flamengo colocou em campo hoje 2 joias raras. 2 jogadores que mostraram para uma primeira partida no time profissional de uma temporada nos Estados Unidos, enfrentando uma equipe como o São Paulo. Esses garotos mostraram que eles são diferentes. João Vitor, zagueiro, e Pablo Lúcio, volante, que também pode jogar como meia. O Flamengo tem ali 2 joias. Bom, eu conheço praticamente todos os meninos que estão na base, né, do sub-15 até o 20, né? Alguns chegaram novos agora, mas eu conheço todos eles. E assim, é um pouco mais delicado sempre você colocar um zagueiro, né? Conforme foi o caso do Carbone e do João, onde o jogo passa por eles o tempo todo. Não podem cometer erros, porque realmente qualquer erro é fatal. Então eu estava um pouco apreensivo com isso, né? Porque o Léo teve um problema pessoal, tivemos que liberá-lo e aí tivemos que pedir para o Cleiton voltar. Mas o Cleiton também é jovem,
e ainda tem que somar experiência, somar minutos para poder se desenvolver. E eu estava um pouco mais tenso pela zaga porque, como eu falei, não é tão fácil um zagueiro estrear no profissional como foi o caso do João hoje. Mas tem o João, da mesma forma que o Abel falou do Vitor Reis, que ele falou demais, eu também não quero falar demais porque eu sei que o João não vai durar muito aqui no Brasil. É um jogador que é dos diferentes que passaram pela base do Flamengo. E tenho plena confiança nele, na evolução dele, no que esse menino é capaz. E vai se desenvolver muito ainda, né? Então, o Pablo, por exemplo, que jogou hoje, jogava comigo no Sub-17, daí tem outros jogadores lá também que ficaram lá, que não vieram, e que vão poder ajudar o nosso elenco. Mas, obviamente, que para um campeonato tão complicado e tão de alto nível como é o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a gente precisa para o mercado, como o próprio Boto falou, atrás do nosso zagueiro para repor a perda do Davi e do Fabrício, né? Então, vindo o zagueiro, o elenco é altamente qualificado para poder brigar pelas competições. Ele falou mais ou menos aquilo que a gente esperava, né? Sobre os jogadores, improvisações e falando dos jogadores da base. Realmente o João Vitor ele demonstra muita tranquilidade, recurso, tem tudo para ser de fato um jogador para se destacar. Muito novinho, 17 anos, o Pablo também vai fazer agora em abril 18 ainda, mas já vai fazer 18 em abril, né? De repente é outro jogador que pode ganhar oportunidade no decorrer da temporada. Hoje o jogador com 18 anos já começa a ter chance no time de cima se tiver personalidade e maturidade para jogar. E acho que isso é até bom para mostrar que essa história que a base é péssima, isso é uma cascata. Houve uma fragmentação aí da base, alguns jogadores seguindo para os Estados Unidos, outros jogando Copinha, outros jogando o Carioca. O Flamengo espalhou seus jogadores e, claro, acaba havendo um enfraquecimento do time do Carioca. E aí, se coletivamente o time vai mal, individualmente também você tem quedas, né? E é preciso entender isso e respeitar. No caso contrário, você corre o risco aí de colocar jogadores promissores numa situação delicada, e é isso que está acontecendo nesses jogos do Carioca. Lembrando. É isso, pessoal do Spotlight. Então, quero ouvir a opinião de vocês aí, o que vocês acharam aí da estreia do Flamengo. Aproveita, se inscreva no canal, deixa o seu like e até a próxima, galera.